Olá, sou a Carol Constantino e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, cujo título é Determinação da composição centesimal e da atividade antioxidante in vitro do Guaraná em pó, Paulina Cupã, sob orientação da professora doutora Melina Oliveira de Souza e coautores Tamara Anastácio, Clécia Dias, Rafael Antônio e Rafaela Rosa da Silva. Bom, o conceito de alimentos funcionais ele surgiu na década de 90 no Japão por meio do programa Foshu, o qual foi caracterizado, em razão do seu benefício à saúde inerente à composição química e nutricional e que apresentavam um ou mais efeitos fisiológicos no organismo humano. Entretanto, esse conceito ele não é universalmente aceito, tendo variação conforme o país e a legislação ali vigente. Exemplo disso é o Brasil, na qual a Anvisa não reconhece o termo alimentos funcionais, mas sim o de alimentos com alegação de propriedade funcional, os quais são reconhecidos, como aqueles que, além do seu papel fundamental nutricional, eles apresentam efeitos metabólicos ou fisiológicos no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções do organismo. Assim, no cenário brasileiro, tem-se os frutos amazônicos apresentando potencial bioativo, ou seja, eles apresentam potencial na aquisição de compostos bioativos, que são nutrientes ou não nutrientes que, quando presentes na matriz do alimento, conferem a alegação de propriedade funcional a eles. Dentre esses compostos, podemos citar os compostos fenólicos, que são provenientes do metabolismo secundário das plantas e participam tanto da sua estrutura quanto do seu sistema de proteção. Esses compostos fenólicos, eles são amplamente estudados na literatura e, dentre seus efeitos no organismo humano, podemos destacar o efeito antioxidante, ou seja, a capacidade de atrasar ou inibir a oxidação de espécies reativas. Esse efeito ele é interessante quando falamos de estresse oxidativo, que é um fator-chave para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, pensando em frutos de origem amazônica e que possuem compostos bioativos, surge então o guaraná, cujo nome científico é Paulínia cupana e atualmente é amplamente utilizado em shots matinais, visto em sites de buscas não científicos. Ainda o guaraná, ele sempre despertou interesse em razão do seu teor em cafeína e, consequentemente, seu efeito estimulante. Entretanto, nos últimos 10 anos, o guaraná ele vem sendo associado a outros benefícios à saúde. Ainda um dado importante é que o Brasil ele é o único produtor comercial do fruto, representando então uma importância tanto comercial quanto social. Aqui tem as formas de comercialização do guaraná, o qual pode ser encontrado em semente torrada, em bastão e em xarope, e o guaraná em pó, o qual possui maior valor agregado. Assim, o presente estudo ele tem como objetivo geral a caracterização da composição centesimal e determinação da capacidade antioxidante in vitro do Guaraná em pó, obtido da Embrapa Amazônia Ocidental, tendo como objetivos específicos realizar a composição centesimal, determinar a quantidade de polifenóis totais e a capacidade antioxidante in vitro do Guaraná. O Guaraná em pó ele foi obtido da Associação de Agricultores Familiares da Comunidade Ribeirinha Tradicional de Atuarana, localizada em Manaus, no estado do Amazonas, sendo cadastrado, no CIGEI. Assim, eu vou apresentar a metodologia e os resultados conforme os objetivos específicos, a começar pela composição centesimal. Ela foi realizada segundo a metodologia presente no Instituto Adolfo Lutz de 2008. Assim, determinamos os teores de umidade, cinzas totais, lipídios, proteína, fibras alimentares, carboidratos e, por fim, o valor energético. Assim, apresentamos os resultados para 100 gramas de guaraná em pó de 9,56% de umidade, 2,11 gramas de cinza, 12,88 gramas de proteína, 3,07 gramas de lipídio, 15,85 gramas de fibras totais, sendo 14,48 gramas de insolúveis e 1,37 gramas de solúveis, 56,53 gramas de carboidratos e 305,27 calorias. Já em relação ao segundo objetivo específico, a quantificação de polifenóis totais. Primeiramente, realizamos um extrato aquoso, conforme estabelecido pelo Embrapa de 2007, sendo posteriormente realizada a quantificação de polifenóis totais pelo método colorimétrico Folin, segundo Medina 2011. Assim, obtivemos como resultado o valor de 4.459,41 miligramas de equivalente de ácido gálico em 100 gramas de guaraná, que, segundo o Vasco, considerando a matéria seca, o fruto ele apresenta médio teor de polifenóis totais. Já em relação ao terceiro objetivo específico, ou seja, a atividade antioxidante in vitro, assim como o objetivo anterior, realizamos o extrato aquoso e determinamos, através das metodologias DPPH, ABTS e FRAP, a atividade antioxidante, e também por meio do DPPH foi possível realizar o percentual de inibição. Assim, obtivemos como resultado os valores de IC50 igual a 146,6 gramas de guaraná por grama de radical DPPH, o percentual de inibição de 96,8,
386,87 micromol de equivalente de Trolox por grama de guaraná e 224,79 micromol de equivalente de Trolox por grama de guaraná. E é interessante realizar essas diferentes metodologias, visto que cada uma se tem um radical diferente e também se tem um método, né, diferente. Então, cada um capta uma especificidade da atividade antioxidante. Ainda, quando se comparou, né, com outros dados na literatura, viu-se outros trabalhos, foi possível observar algumas limitações quanto ao extrato e à amostra, visto que estudos utilizam diferentes extratos e amostras, né, extratos alcoólicos, hidroalcoólicos e aquosos, né, e amostras infundidas, úmidas e secas. Ainda, estudos eh, mais antigos, né, anterior a 2010, por exemplo, utilizam uma expressão diferente do que é atualmente realizado, o que dificulta também a comparação. Ainda não se tem valores de referência na literatura, o que não permite a classificação do guaraná quanto à sua atividade antioxidante. E também a ausência de um valor de referência faz com que não haja a padronização do extrato da amostra e também da expressão dos resultados. Assim, com o estudo, foi possível concluir que o guaraná ele apresenta fibra alimentar, médio teor de polifenóis totais e também demonstrou capacidade antioxidante in vitro. Ainda por se tratar de um fruto proveniente da agricultura familiar e também da cultura alimentar brasileira, isso faz com que haja o fortalecimento dos mesmos e também permite a ampliação da potencialidade do fruto por meio de pesquisas futuras a respeito da compreensão e da relação, né, com a promoção da saúde e do bem-estar. E estudos de caracterização eles são importantes, pois eles baseiam, né, o reconhecimento de fontes de recomendação e também futuramente de prescrições dietéticas. Por fim, deixo meus agradecimentos ao FOP, ENUT, FAPEMIG, CAPES, CNPq, PROP, CCAA e ao Governo Brasil. Obrigada.